Olá, gurias. Olá, pessoas que estão acompanhando o Talk Eu Mais CD. Vocês não imaginam a alegria que eu estou em abrir esse quadro para levar informação para vocês. Vocês pediram muito. Nós tínhamos muitas lives, conversas na rede social, mas uma conversa um pouco mais profunda sobre assuntos que vocês nos pedem, vocês nos perguntam muito para entendermos como nós podemos ajudar a mulher a envelhecer com qualidade de vida. A prioridade nossa é bem-estar feminino. Eu sou doutora Catilene Botelho, sou ginecologista e obstetra. Hoje, a minha área de atuação é uma ginecologia com uma visão funcional, integral, regenerativa e qualidade de vida. Fiz uma pós em envelhecimento saudável e isso fez eu criar um propósito de vida, levar informações simples para vocês no dia a dia conseguirem melhorar a qualidade de vida, mas principalmente prevenção, porque eu acredito que prevenção é a chave do sucesso de uma boa longevidade. Nós precisamos não só falar de doenças, nós precisamos falar de saúde. E não poderia começar diferente o Talk Eu Mais, com o meu parceiro de vida, o meu marido, meu amigo e o melhor reumatologista do Brasil. O Dr. Rodrigo Bortoli é reumatologista e nós, no nosso dia a dia, discutimos muitos casos de mulheres na menopausa e no climatério e como prevenir e melhorar a saúde óssea da mulher. Então esse é o nosso tema hoje. E obrigada tu estar aqui comigo e seja bem-vindo para levar mais informação para as mulheres. Rodrigo Bortoli, então, é reumatologista aqui na clínica conosco também, trabalha há muitos anos com mulheres e homens falando sobre saúde articular, óssea. Conta um pouquinho o que tu faz. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a saúde da mulher, no caso hoje falando sobre osteoporose, que é um tema que eu atuo já há 16 anos como reumatologista, e o foco também para mim é promover a saúde articular, óssea das mulheres, enfim, que acaba sendo a grande maioria, né, dos atendimentos do consultório reumatológico. E eu gostaria também de contribuir nesse projeto e falando um pouquinho da visão reumatológica. O tema de hoje vocês pedem diariamente e é um dos pilares fundamentais no envelhecimento feminino saudável, que é a saúde óssea. Então nós vamos falar sobre osteoporose e menopausa e prevenção. O que toda mulher precisa saber? Vou falar uns dados estatísticos alarmantes. 200 milhões de mulheres em todo o mundo sofrem de osteoporose. Cerca de uma a cada 3 acima de 50 anos tem alguma fratura osteoporótica em algum momento da sua vida. Gente, isso é 30%. Há um risco aumentado, então, após a menopausa. Nós sabemos que o declínio hormonal tem uma ação fundamental nesse aumento do risco pela deficiência dos estrogênios, progesterona, testosterona, além das deficiências hormonais e vitamínicas, além dos hormônios esteroides. Mulheres podem perder 20% da densidade óssea nos primeiros 5 anos de menopausa. Então, nós vemos que os primeiros anos de menopausa, onde nós temos a janela de oportunidade da reposição hormonal como um dos pilares de prevenção dessa osteoporose, como fundamental, porque ali ela tem uma grande perda de massa óssea. Com base nesses dados alarmantes, a gente vê a importância do tema que a gente está conversando aqui hoje. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que a gente vê no nosso dia a dia, que é o aumento da expectativa de vida feminina aumentando, a gente vê um aumento do risco da osteoporose. Acontece mais em mulheres mesmo? Sim. Então, a osteoporose é uma situação, basicamente, da desmineralização do osso. Então, ela é uma doença que não vai dar um sintoma. Por quê? Porque ela é uma constatação através de um exame, né? Nós vamos realizar um exame e vamos ver que aquela mulher tem uma baixa densidade mineral óssea. Essa baixa densidade mineral óssea, ela num primeiro momento ela está associada à queda do estrogênio que acontece na mulher
quando ela entra na menopausa. Porém, a gente tem que ir um pouquinho antes nesse cenário, por volta dos 28, 30 anos da mulher, quando ela forma o pico de massa óssea, que é quando a mulher atinge a maior densidade mineral óssea da vida dela. Então, essa questão da saúde vem desde muito antes, vem 20 a 30 anos antes, quando, decorrentes de bons hábitos de vida, de uma boa alimentação, ela vai atingir o auge. E depois dali ela vai atingir uma estabilidade até próximo dos seus 50 anos, quando vai começar a haver, então, o declínio do estrogênio, e aí, então, vai começar a desmineralização. Isso, e o declínio da massa muscular. Com certeza. E aí, com o declínio da densidade mineral óssea, vai ocorrer, então, a osteoporose. Entendendo que a osteoporose é uma desmineralização óssea, o que significa isso para quem está em casa entender o que é uma osteoporose? Vamos lá, isso é importante. O nosso osso é formado, né, de uma matriz mineral e uma matriz orgânica. Essa matriz mineral, ela é formada principalmente pelo cálcio. Então, essa baixa concentração de cálcio no osso vai aumentar a fragilidade e vai aumentar o risco de fratura. Então, o osso vai se tornar mais poroso, mais esponjoso, e isso aumenta o risco, então, dele vir a fraturar, dele vir a estar mais frágil e estar mais propenso a ter uma fratura. Interessante isso do marco da mulher aos 30 anos de idade. Aos 30 anos é um dos marcos do envelhecimento feminino, onde a gente tem um declínio das taxas hormonais importantes reprodutivas. É onde então a gente mais ganha massa óssea e onde a gente começa o declínio hormonal reprodutivo. E existe outro grande marco na mulher de envelhecimento, que é os 50 anos, que é no período de menopausa. Então, nós vemos que 30 anos é o marco de fertilidade, de massa óssea, e aí começamos o declínio, e aos 50 anos esse declínio fica acelerado, aumentando o risco da osteoporose na mulher no climatério e na menopausa. Exato. Qual porcentagem de mulher no climatério e menopausa recebe o diagnóstico de osteoporose? No período da menopausa, cerca de 25% das mulheres vão acabar desenvolvendo a osteoporose. Um quarto. Mais ou menos um quarto. Então, isso é gradual, né? Estima-se que na primeira década de menopausa, a mulher perca de 2 a 4% por ano da densidade mineral óssea. Então, isso é bastante nessa fase, é uma queda bem abrupta, né? Pelo que tu tá falando, a gente entende que pensar em osteoporose e qualidade de saúde óssea não é só no climatério e menopausa. O quanto antes a gente pensar sobre isso e prevenir, melhor vai ser a nossa concentração e densidade do nosso osso para a gente evoluir com menor risco de fratura ao longo do envelhecimento. Exatamente. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, hoje, já com 30 anos de idade, para a gente cuidar e fazer uma poupança de saúde óssea? Então, é muito melhor chegar na menopausa, né, com uma boa densidade mineral óssea, para a gente ter menos efeitos da queda do estrogênio. Então, se a mulher tiver um bom pico de massa óssea, quer dizer, se a mulher tiver uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, né? Uma das principais maneiras de ter massa muscular e ter um esqueleto fortalecido é através da atividade física. E bons hábitos de vida, né? A gente sabe que o uso de alguns medicamentos, a gente sabe que o tabagismo, alcoolismo, tem algumas situações, algumas doenças com deficiências vitamínicas e outras doenças também podem levar a um enfraquecimento precoce. Então, se a mulher chegar saudável aos 50 anos, muito provavelmente ela vai ter uma saúde óssea melhor. Então a gente começa com a prevenção da osteoporose muito tempo antes, né? Cerca de 20 anos antes a gente começa a prevenir, a gente começa a melhorar o caminho para não chegar com 50 anos e tomar uma surpresa. A gente vai fazer um diagnóstico, muitas vezes uma doença avançada, ou mesmo uma paciente que já vai ter um diagnóstico mediante uma fratura, que não é incomum no consultório o paciente chegar já com uma fratura, sem um diagnóstico prévio, mas
já no estado de osteoporose. A gente vê que o declínio hormonal ele está influenciado na saúde óssea. E a gente fala muito do hipoestrogenismo, mas a gente não pode deixar de falar sobre outros hormônios tão fundamentais quanto, como a vitamina D, a progesterona, a testosterona, que também estão em volta dessa densidade da saúde óssea. Perante tudo isso, a gente entende que a osteoporose é uma doença que atinge mais as mulheres do que os homens. Muito mais, muito mais. Qual a porcentagem de homens que a gente vê com osteoporose? Existe? É bem menos, né? A gente tá falando de mulher, a gente fala de 25%, homem a gente fala menos de 2 dias. Mas existe uma grande diferença no envelhecimento do homem e da mulher, falando do ponto de vista hormonal. O homem, claro que no homem também existe a andropausa, que é uma queda mais acentuada das taxas da testosterona. Tudo para o homem é mais simples. No homem, existe uma queda mais lenta da testosterona. Então, o homem não tem essa queda abrupta como a mulher tem na menopausa. Então, o homem acaba tendo uma proteção hormonal mais estendida. Então, acaba tendo um benefício ósseo a longo prazo. Então, isso realmente acaba favorecendo o homem nessa questão da prevalência da osteoporose. Além do estilo de vida, da atividade física, da alimentação, do cuidado da reposição hormonal, que outras medidas e exames e com que idade a mulher precisa se atentar para começar a prevenir e pensar em cuidar da sua saúde óssea? Que exames ela faz? Com que idade ela precisa começar, além do todo que ela já vai estar fazendo previamente? Excelente pergunta, porque existe um marco, a média de idade das mulheres entrar na menopausa, que é por volta dos 50 anos. Então a mulher entrou em amenorreia, quer dizer, a mulher parou de ter a menstruação. Esse é o melhor momento de a gente começar a fazer a triagem da osteoporose com um exame chamado densitometria óssea. Então, é um exame bem simples de fazer, ele é um exame radiológico, né? Ele incide em raio-x, mas é um exame de baixa incidência, né, de raio-x, então é um exame seguro. Ele é feito, o paciente deita numa cama, numa maca, e passa um aparelho, emitindo raio em pontos específicos. O exame de densitometria ele é feito de 2 locais, primariamente. Um deles é o quadril e outro lugar é a coluna lombar. Por que esses 2 locais específicos? Porque são os 2 locais que estão associados às maiores complicações e taxas de morbimortalidade, quer dizer, o paciente tem complicações em decorrência da sua fratura, por exemplo, vai fraturar um quadril, vai ser cirúrgico, o paciente vai ter internação, vai ter todo um risco, ainda mais o paciente com idade avançada. Na coluna lombar a mesma coisa, quer dizer, vai ter uma fratura na coluna, vai ser mais complicado de tratar. Esse exame também pode ser feito no punho, em pacientes que, por exemplo, têm um próstata no quadril ou que não possam fazer da coluna lombar por ter cirurgia ou alguma alteração, eles podem também fazer, né, do rádio distal, que também pode ser interpretado e ser usado para o diagnóstico. E com que idade é feito? Então, a gente começa, como a gente falou anteriormente, a partir dos 50 anos, na menopausa, né? Casos precoces, a gente vai avaliar individualmente. E ele é um exame, então, que é feito e, de acordo com o resultado, é planejado, então, o segmento. Para o paciente que tem o primeiro exame dentro da normalidade, a gente pode estender um período de até 5 anos para fazer uma reavaliação. No paciente que já tem uma osteopenia, ou mesmo já tem osteoporose, é um paciente que a gente vai ter que iniciar medidas para tentar reverter ou mesmo um tratamento. Aí a gente vai repetir a cada 1-2 anos, dependendo da estratégia que a gente for usar. Né? E dos fatores de risco, né? Que quanto mais se somam os fatores de risco, maior é o cuidado que a gente precisa ter, né? Agora, tem uma situação de que tem muitas mulheres que têm uma menopausa precoce, quer dizer, antes dos 45 anos, muitas vezes tem mulheres que entram na menopausa na casa dos 30 e poucos anos, por diversos fatores, ou seja, com a cirurgia, ou por outras condições, enfim, essa paciente tem que ser rastreada. Quer dizer, é um caso de menopausa precoce, ainda mais se tiver fator de risco. Muitas vezes existem outras doenças associadas, doenças de tireoide, uso de medicamentos, enfim. Essa é uma paciente que merece começar um rastreamento já
antes dos seus 50 anos. Porque a gente sabe que quanto antes a gente detectar isso, a gente pode corrigir, ou com mudança do estilo de vida, né? Ou mesmo com tratamento quando for necessário. Quais são os fatores de risco que agravam, então? Menopausa precoce, alimentação, sedentarismo, tabagismo. Existe alguma medicação que tenha fator de risco para aumento de osteoporose? Sim, principalmente na área de reumatologia. Existem os corticosteroides, que são medicamentos que aceleram o processo de desmineralização óssea. Claro, muitas vezes ele é necessário, mas principalmente nas mulheres... Aí tem um cuidado maior, né? Principalmente as mulheres que vêm usando o corticosteroide já há meses, anos, já são né, casos que a gente já tem que pensar numa prevenção, muitas vezes fazer um rastreio e muitas vezes começar um tratamento em paralelo, principalmente as pacientes que têm perspectiva de ficar usando 1, 2, 3 anos, né? E a osteoporose, ela é uma doença genética? Então, existem casos familiares, hereditários, principalmente quando já existem também fraturas familiares. Muitas vezes o paciente chega falando, minha mãe já teve fratura, né? Minha irmã já teve osteoporose. Então, a gente vê que existe uma recorrência familiar. Essa paciente a gente vai ter que dar uma atenção maior. A gente vê no consultório, quando a gente faz uma investigação para prevenção da saúde óssea, muitas mulheres me falam assim, doutora, eu preciso fazer esse exame, eu não sinto nada, eu não tenho dor nenhuma. Vamos desmistificar isso. A osteoporose é uma doença extremamente silenciosa. Ela dói? Na verdade, a osteoporose é feita, né, o diagnóstico através de um exame de imagem. É uma doença totalmente silenciosa. A pessoa vai ter sintoma quando ela tiver uma fratura em si, mas ela é um diagnóstico radiológico, né? Então, o paciente com uma dor no quadril, por exemplo, a dor na coluna não é da osteoporose, a não ser que ele tenha uma fratura ali, né? Quando a gente avalia nossas pacientes dentro da saúde óssea, a gente vê a importância da composição corporal. A importância e o fator de risco, que a gente sabe que obesidade pode ser um fator de risco, sim, para a saúde óssea. Mas a gente tem que entender que massa muscular tem uma interferência, né? Como que a gente faz para cuidar, evitar o declínio da massa óssea junto com o declínio da massa muscular? Quais exercícios são importantes nessa prevenção? Porque a saúde muscular, ela tem uma importância na saúde óssea, né? Não, exatamente. A massa muscular, ela está associada ao aumento da longevidade, saúde, diminuição do risco de queda. Então, um paciente que tem uma composição corporal, que tem uma musculatura favorável, adequada para o peso, para as medidas corporais, ele vai se beneficiar de uma longevidade, vai ter uma qualidade de vida e também vai favorecer a diminuição do risco de queda e, consequentemente, diminuição do risco de fratura, né? É possível reverter a osteoporose? Reversível, na verdade, é o objetivo do tratamento. É uma doença tratável, reversível e muitos pacientes com o tratamento, muitas vezes acabam parando o medicamento e ficando, né, ou com uma osteopenia ou com a saúde óssea normal, né? Principalmente aqueles pacientes aderentes que acabam fazendo todas as medidas de mudança de estilo de vida, alimentação, enfim. Esse é um paciente que provavelmente vai ter um resultado bom, né? Uma paciente que tem esse diagnóstico de osteoporose, nós não temos dúvidas que nós precisamos tratar com todos os pilares possíveis que ela puder e não tiver contraindicação de tratamento. Agora, muita dúvida no tratamento da osteopenia. Tem alguma plataforma que ajude as nossas pacientes, aos médicos a tomarem essas decisões de uma paciente que já tem um desgaste, mas não tem uma osteoporose instalada, se é o momento já do tratamento para ela? Excelente pergunta. Hoje, na verdade, existem critérios para a gente iniciar um tratamento para osteoporose. O critério básico e o absoluto é pelo índice, né, da densitometria.
Quer dizer, quando a gente tem um valor mais negativo do que menos 2,5, tanto na coluna quanto no quadril, já está autorizado o tratamento. Mas existem algumas outras situações, por exemplo, pacientes com osteopenia, que tem uma fratura de baixo impacto, que é aquela, quando o paciente cai, acaba tendo uma fratura, quando não deveria ter toda essa energia para ter ocorrido a fratura, esses pacientes, então, já são candidatos a tratamento também. E existe, então, essa ferramenta que hoje se chama FRAX, que é um cálculo que se considera, então, as medidas da densidade mineral óssea, fatores de risco como tabagismo, presença de doença, fatores antropométricos, como altura, peso do paciente. Então, a gente vai considerar um grupo de fatores e vai gerar um índice. Se esse índice estiver elevado para o risco de fratura, então esse paciente também a gente está autorizado a iniciar o tratamento. A gente entende que, então, de acordo com os fatores de risco, avaliação, muitos pacientes de osteopenia já são necessários o tratamento. Se a gente fala de prevenção, é óbvio que num desgaste, muitas vezes, algum tratamento, nem que seja de mudança de estilo de vida, já vai ser necessário para essa paciente. A gente está falando, então, do estilo de vida, mas eu queria que tu falasse um pouquinho detalhadamente dos exercícios. Que quantidade de exercícios, que tipo de exercícios, quais são os que realmente beneficiam a saúde óssea? Eu estou falando tanto da paciente para prevenção, quanto da paciente que já tem o diagnóstico. Então, é muito importante, porque a gente está falando de um público, né, de pessoas acima de 50 anos. Nem todo mundo chega da mesma maneira aos 50 anos, quer dizer, a gente tem pessoas que são atletas, ainda são atletas, 50, 60 anos serão, mas tem pessoas que já vão chegar com artrose, com alimentação, com cirurgias, enfim. Então, a gente tem que adaptar essa realidade dos pacientes a cada caso. Mas, quando for possível o paciente realizar pelo menos caminhada 40 minutos 3 vezes por semana, a gente já começa a ter um benefício ósseo e já ajuda na prevenção. Aquele paciente, claro, que conseguir fazer atividades contra a resistência, idealmente até uma musculação, esse paciente terá mais benefício ainda. O osso estimulado, ele vai reagir melhor a esse tratamento, a essa saúde óssea, vai ter esse benefício. Então, a gente vai adaptar desde uma caminhada até exercícios contra a resistência para ter um resultado nesse paciente com osteoporose. E até mesmo para prevenir, aquela paciente que já tem uma osteopenia. Doutor, o que eu posso fazer para melhorar? Para não chegar na osteoporose. Quer dizer, às vezes não tem um diagnóstico, ou não tem uma indicação clara de tratamento, mas também é uma paciente, doutor, eu não quero esperar para chegar na menopausa, eu quero fazer uma coisa hoje. Então, essa é a paciente que a gente tem que insistir com o exercício. A gente está falando de vários tratamentos, mas a gente precisa falar de algumas reposições e suplementações importantes. Então vamos desmistificar e falar um pouquinho. A importância da vitamina D para a saúde óssea. Níveis séricos de vitamina D aceitos no Brasil hoje variam de 30 a 60, né? É uma faixa de segurança e geralmente a gente tenta respeitar esses limites, mas a gente sabe que o paciente com osteoporose é um paciente que demanda mais vitamina D. Então, geralmente a gente pode deixar esses limites na margem superior, em torno de 50 a 60, para aumentar essa absorção de cálcio. Além da vitamina D, a gente tem que falar em quais pacientes nós vamos repor cálcio. Em todas? O cálcio é o elemento mais importante da parte mineral do osso, né? O que acontece? A gente precisa ofertar cálcio para esse paciente. O cálcio tem que chegar lá no osso. Porque a gente sabe que a nossa alimentação ela é rica em cálcio, né? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente já corrigiu a vitamina D, já suplementou a vitamina D. O paciente que a gente vai ter que suplementar o cálcio é aquele que não ingere as quantidades adequadas. Quer dizer, o paciente que é intolerante ao leite e derivados, que hoje é a principal fonte de cálcio na dieta, são pacientes candidatos, então, à suplementação. As doses recomendadas variam de 1.200 a 1.500 miligramas por dia. Então, esse é o paciente que vai ser necessário suplementar cálcio através de comprimidos ou suplementos. Uhum. Dentro dos alimentos, quais são os alimentos que mais contêm cálcio no nosso dia a dia?
A carne vermelha tem cálcio? Carne vermelha tem cálcio, bastante cálcio. Frutos do mar, peixe. E hoje o leite não é leite. A gente sabe que a gente tem muitas intolerâncias e o leite e derivados a gente está cada vez ingerindo menos por causa das intolerâncias alimentares que aumentam na menopausa. Então a gente está procurando outras fontes. Aqui no Brasil a gente tem um solo rico em cálcio, nossos alimentos são muito ricos em cálcio. Então a suplementação é personalizar realmente. Se essa paciente ela não ingere a quantidade de cálcio na sua alimentação de verdade, né, do mais descascar e menos desembalar, a gente diz, vai ser melhor. Além do cálcio, da vitamina D, de todo estilo de vida, da reposição hormonal, eu queria que tu falasse um pouquinho agora sobre os tratamentos da osteoporose, os tratamentos antirreabsortivos, os formadores de osso, porque isso evoluiu muito na reumatologia, né? A gente tem novas classes de tratamento, novas opções e chega um momento que nós precisamos ir para esse tratamento. Fala um pouquinho da evolução desses tratamentos na osteoporose. Dos tratamentos para osteoporose, a gente tem os medicamentos tradicionais, por via oral, que são os antirreabsortivos, né? A gente tem também duas apresentações injetáveis, semestral e anual, e a gente também tem uma nova classe de medicamentos que ajudam a formar osso novo, que são medicamentos utilizados para casos mais graves, múltiplas fraturas e para pacientes com vários fatores de risco. É importante a gente avaliar muito bem a gravidade da nossa osteoporose, da nossa osteopenia, dos fatores de risco, como essa paciente está num todo, o seu intestino, a sua acidez, as suas enzimas, o seu envelhecimento, porque todas as medicações, elas têm seus fatores de risco e resposta. Mas uma coisa que eu vejo que é bem interessante, que eu converso muito com os pacientes, eu acho que tu deve ter isso no teu consultório também, é a tranquilidade para o tratamento da osteoporose, porque são várias vias, é uma equipe multiprofissional que precisa estar em conjunto, o personal, a nutricionista, o reumatologista, o ginecologista, a gente tem vários pilares e o tratamento da saúde óssea é longo. É longo. Quando a gente tem uma osteoporose, uma osteopenia, as pacientes às vezes ficam agoniadas que querem fazer densitometria em 6 meses. E a gente tem que conversar que realmente um osso demora para o tratamento. O ideal é a prevenção, que a gente não deixe chegar nessa situação. Mas se acontecer, para ter uma reversão, para ter uma melhora, acalmar o coração. Exato. E esperar um tempo maior, né? Em quanto tempo de um tratamento, seja via oral, injetável ou desses com fatores de risco, a gente é aconselhado o segmento de fazer uma nova densitometria? Então, isso é importante, porque vai depender, claro, da gravidade do paciente, mas a gente não repete densitometria a cada meio ano, a não ser em casos muito selecionados, mas uma densitometria a cada 2 anos no paciente com osteoporose tá excelente, né? Não precisa mais que isso, vai ser o suficiente mesmo, porque quando a gente for iniciar o antirreabsortivo via oral, esse medicamento ele vai ter uma ação significativa no osso entre 6 a 12 meses. Ele vai começar a fazer efeito. Né? A gente sabe que os medicamentos injetáveis, em 3 meses, a gente já começa a ver resultado. Mas, no geral, a gente vai demorar mais de ano, porque o metabolismo do osso ele é lento. Né? Então, a gente tem que ter essa paciência, tem que passar essa tranquilidade para o paciente, que é um tratamento que vai se desenvolver ao longo dos meses, né? E é muito individualizado a aderência do tratamento da paciente. Porque como a gente está vendo que o tratamento é a longo prazo, e, por exemplo, uma medicação para tratamento de osteoporose que seja semanal, a paciente tem que levantar, ela tem que estar em jejum, ela não pode deitar. Tem várias situações que nós temos que ter cuidado em função dessa acidez necessária para o uso dessa medicação ser absorvida. A longo prazo, a gente vai vendo a perda de aderência ao longo do tratamento. E nós temos vários estudos nos mostrando que é muito mais fácil o tratamento das pacientes aderirem quando é uma injetável de 6 em 6 meses, ou uma vez ao ano, ou um injetável de uma necessidade. Mas é conversar com a paciente, ver como é que é a vida dela e personalizar o tratamento para
o que é melhor na rotina e realidade dela, né? É um dado interessante que mostra que existe uma perda de 50% na adesão dos pacientes já no primeiro ano de tratamento da osteoporose. Então, quer dizer, praticamente metade dos pacientes vão descontinuar o tratamento. Isso aí, para a progressão da doença e para o risco de uma fratura é altíssimo, né? Então, a gente tem que pensar no que é melhor para a paciente, o que vai, muitas vezes, garantir a continuidade do tratamento. Eu acho que isso é importante, né? Muitas vezes a gente pensa, o que está no guideline, o que está no consenso, o que tem que começar, mas a gente tem que trazer essa paciente para o nosso lado, ver o contexto que ela vive e o que vai atender melhor essa perspectiva de tratar essa paciente. Né? É um tratamento de fato individualizado. E eu gosto sempre de falar assim, qual é o grande risco da osteoporose na saúde feminina? É uma fratura que vai deixar essa mulher acamada, sem qualidade de vida, uma doença realmente silenciosa e que tem uma alta mortalidade dependendo de onde acontece a fratura e a idade que essa paciente tem quando ocasiona uma fratura. Então, tudo que a gente conversou aqui hoje, que eu achei excelente, assim, várias dicas para vocês, é que a gente falou sobre prevenção. E não deixar evoluir uma doença que a gente sabe que a mãe, a avó tiveram, a gente já está com uma deficiência de não estar se alimentando com níveis de cálcio, vitamina D associado, não pôde fazer uma reposição hormonal por algum motivo, entrou na menopausa precoce, faz sedentarismo, fuma, usou corticoides. Gente, a gente sabe o caminho da osteoporose. Então, a gente falar sobre prevenção é importante. Agora, se a doença se instalou, a medicina evoluiu, os novos tratamentos estão aí para a gente ter qualidade de vida. Muito obrigado. Eu queria que tu deixasse uma mensagem sobre envelhecimento, saúde óssea. O que essa mulher em casa hoje já pode mudar na sua vida para envelhecer bem? A gente não precisa esperar chegar no diagnóstico, não precisa chegar na menopausa para pensar que vai ter uma osteoporose, vai ter um diagnóstico. A gente já começa a ter saúde antes. Eu acho que a mensagem é, quanto antes a gente tiver saúde, a gente conseguir prevenir, a gente ter um caminho que leve, né, na prevenção, a gente vai ter melhores resultados e sempre é qualidade de vida, é saúde. A gente não quer ninguém tratando fratura ou tomando medicamentos. A gente pode intervir antes, né? A gente pode, eu acho que a mensagem é essa, a gente tem que começar antes a trazer saúde. Tá bem. Perfeito. Eu quero que vocês encaminhem para todas as mulheres que querem saber sobre saúde óssea, grandes informações aqui e priorizem-se hoje. Esqueçam o passado, se vocês não conseguiram fazer tudo que a gente falou ontem, não tem problema. O que vocês começarem hoje já está valendo para o futuro de vocês. Saúde óssea é um pilar fundamental para envelhecer bem. Conto com vocês e comentem nos comentários o que mais vocês querem saber sobre osteoporose, que a gente vai conversar mais. Espero vocês no próximo capítulo. Obrigada, amor. Foi excelente.